Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerge, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje vem nos dizer que Jesus Cristo subiu ao monte, à montanha, e chamou os que ele quis. Jesus Cristo chamou a quem ele quis. Não chamou naquela época os melhores, os mais letrados, os mais especializados na Bíblia, na palavra ou na lei. Jesus chamou quem ele quis, aqueles a quem ele quis. Ele poderia ter chamado os fariseus. Nós falamos tão mal dos fariseus, mas eram pessoas muitíssimo piedosas. Eles faziam tudo isso porque eles tinham um zelo tão grande pela lei de Deus, que eles viviam estritamente a lei. Tinha ali os mestres da lei, aqueles que eram entendidos da palavra de Deus. Jesus poderia ter chamado esses, poderia ter chamado algum dos romanos, daqueles que eram fortes, poderosos, mas não, Jesus chamou a quem ele quis, aqueles que ele quis. Os 12, e que bonito ver, né? Ele chamou pescadores, chamou jovens, chamou cobrador de impostos, como Levi, um corrupto, na verdade. Jesus não teve o escrúpulo de chamar até mesmo um ladrão, Judas. Jesus conhecia o coração de cada um daqueles 12 que ele escolheu. E para isso, para dizer que ele escolhe quem ele quer. Jesus escolhe quem ele quer. E continua a ser assim. Vivemos no Brasil, na Igreja do Brasil, o ano do laicato. Celebramos com muita alegria esse ano, da qual nós exaltamos a missão dos leigos cristãos a serem sujeitos na igreja, na missão da evangelização. Não só dentro da igreja, mas como igreja, ser sinal de Deus, sinal do reino de Deus na sociedade. Todos nós fazemos parte e participamos da missão dos 12, porque somos igreja. E como igreja nós temos essa missão de anunciar a boa nova, anunciar o evangelho, anunciar o reino de Deus. Todos devemos ter essa missão, mas de um modo especial, de maneira indispensável, os leigos, as leigas, vocês, meus irmãos e minhas irmãs, têm um papel indispensável na missão, na evangelização. Por isso a igreja no Brasil proclama de uma maneira muito bonita um ano para celebrarmos juntos, para incentivar, para despertar tantos ainda que não servem à igreja. Você é igreja, meus irmãos, eu, padre, as irmãs, todos somos igreja, todos fazemos parte da missão desses 12 que foram chamados lá atrás para servir o evangelho com muito amor, com muita alegria. E os leigos são chamados a serem, nessa época que vivemos, os protagonistas da missão, da evangelização. Claro, nós, padres, as freiras, os missionários, os religiosos, os irmãos, temos a obrigação de evangelizar, de sair pelo mundo evangelizando, levando o evangelho, mas cada um de vocês, irmãos e irmãs,
tem também o dever e a missão, pela graça que vos foi dada pelo vosso batismo, de serem anunciadores do reino de Deus, discípulos missionários. Sim, Jesus subiu na montanha aquele dia, rezou ao Pai e escolheu os 12. E nesses 12 estavam também contemplados você e eu. Pela graça do nosso batismo, o Evangelho chegou até nós, a pregação da palavra chegou até nós. E hoje temos essa missão. Nesse lindo ano do laicato que celebramos, é uma convocação que a igreja no Brasil nos faz. A igreja no Brasil é um país tão grande, um país continental. Muitas vezes nós ficamos fechados no nosso círculo, aqui, né, no Sudeste, ou São Paulo, você na sua paróquia, você no seu bairro, mas é um país muito grande. E nós que saímos neste Brasil para evangelizar, para fazer, viver missão, a gente vê que bonito o papel do leigo em cada comunidade. Eu passei 3 anos fazendo pastoral em uma paróquia. Quem que estava à frente das pastorais? Os leigos. Quem que estava à frente das comunidades? Os leigos. E aqui não precisa nem ficar, né? Tem tantos movimentos feministas aí que falam para a inclusão da mulher. Na igreja não precisa disso, porque a maioria de quem está à frente das nossas comunidades são as mulheres, coordenando à frente, lutando, indo atrás. Que coisa linda! Parabéns para você que já é um agente pastoral. Vemos aqui tantos com camisetas, com certeza fazem parte de várias pastorais. Você que já é ministro, ministra. Você que faz parte de tantos movimentos da renovação carismática, os vicentinos, né, os encontros de casais. Que coisa linda, que bonito. Hoje é sexta-feira, né? Tantos que talvez estejam já pensando na sua missão, na sua pastoral nesse fim de semana. Talvez desanimado, desanimada. O padre não me reconhece. Não importa, meu irmão, minha irmã. Que ninguém te reconheça, mas somente o Senhor. Que Jesus cresça na nossa missão e nós diminuamos. Esse é o papel do leigo, e você estará assim sendo profeta na missão que Deus te confiou nesse ano especial que celebramos. Todos somos chamados a viver essa nossa missão como cristão, mas exaltamos tantos e tantos, gente. Eu que vou algumas vezes para a Amazônia e vejo lá, né, eu falei que em Lavrinhas, onde eu fiquei 3 anos, lá nós temos 8 comunidades e um padre, não tem vigário. Então quem que ajuda o padre a cuidar dessas 8 comunidades? Os leigos. Se não fosse os leigos, não teria comunidade. Lá para o norte, onde o padre não tem somente 8, ele tem 90 comunidades, uma paróquia que eu fui. Ele não tem vigário. Quem que cuida dessas 90 comunidades? O padre consegue estar ali, pelo menos na matriz. Mas as 90 comunidades, né, naquela Amazônia dentro, naquela paróquia, que são centenas ou milhares de paróquias, são os leigos que levam o evangelho com a graça de Deus. Ai de nós, padres, se não fosse vocês. Somos chamados a viver essa missão, mas sendo simples, sendo humilde, sendo fiel, sendo misericordioso, não julgando, não falando mal dos padres, julgando aqueles que estão à frente. Muitos de vocês talvez nem estejam à frente de uma coordenação. Seja pequeno, gente. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam pequenos como Davi. Deus não escolheu Davi, como Jesus não escolheu os 12, pela aparência. Os homens vê a aparência, mas Deus vê o coração. O coração daquele que é santo e imaculado? Não. Deus escolhe quem Ele quer. Escolheu eu porque Ele quis. Sou mais santo? Não sou. Sou imaculado? Não sou. Como você também não é. Por isso Deus te chama a você dentro da sua vida, daquilo que você é, até mesmo na sua profissão, no seu chamado, a ser esse protagonista da missão dentro da igreja, nos dias de hoje que tanto precisa. Você médico, ajude. Você dentista, ajude. Mas padre, eu sou advogado. Meu irmão, quantos que precisam de você dentro da igreja? Padre, eu sou um juiz, né? Eu sou um promotor de justiça. Tantos lugares que nem tem juiz, porque é difícil chegar. Ajudem, se ajudem. Seja igreja onde Deus precisa nessa sociedade. Sejamos como Davi, que hoje vemos na liturgia, não pagou o mal com o mal. Ele que fez tanto bem para Saul, vencendo Golias,
E Saul, por inveja, porque aquele grupo de pessoas ficou exaltando, cantando hinos para Davi, quis matá-lo, se vingar, perseguiu ele, com milhares de soldados. E ali naquela gruta, Davi teve a oportunidade de matá-lo, um ato de defesa, mas não. Ele foi fiel ao seu rei, ele foi fiel, foi misericordioso, foi simples, foi pequeno na humildade. Sejamos nós como Davi, na missão que Deus tem para cada um de nós, na igreja no dia de hoje. Neste ano do laicato, vocês, meus irmãos leigos e leigas, são os protagonistas da missão que a igreja tem para nós, em nosso tempo, de um modo especial, no Brasil. Que você possa pensar aí no seu coração aquilo que você já faz ou aquilo que você não faz. E sejamos verdadeiramente igreja em saída, para levar às periferias existenciais o Evangelho do Senhor, a tantos que precisam de receber esse remédio de cura e de libertação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.